A paz do Senhor, hoje vamos estudar sobre o culto pentecostal. Nesse trimestre, onde estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, já estudamos sobre o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, sobre o fruto do Espírito, santificação e hoje, então, sobre o culto pentecostal. Eu sou Janaína Botti, teóloga e professora de Escola Bíblica Dominical há mais de 20 anos. Estamos estudando, como eu já falei nesse trimestre, a doutrina do pentecostalismo, a doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo na nossa atualidade. E na lição de hoje, a lição número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O textual está em João 4:24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática, a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isto quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 14, dos versículos 26 ao 32. E eu quero começar falando da palavra reverência, que está aqui no título da lição. Essa palavra reverência, nós temos que entendê-la, a meu ver, antes mesmo de entrar na lição em si, e antes de falar até de liberdade. Essa reverência na adoração especificamente é uma questão de respeito. Levítico 10, versículos 1 e 2. É ter consciência da majestade divina. Eclesiastes 5 e 1, nós lemos o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então nós precisamos ter muita consciência de quando nos reunimos para adorar a Deus. Cuidar de não falar demais, de não falar de forma precipitada e nem o coração falar coisas que não são reverentes, não são de respeito, principalmente diante de Deus, quando estamos ali no nosso culto a Deus. E é preciso, para nós reverenciarmos alguém, nós precisamos conhecer a pessoa. E para conhecer, nós precisamos nos empenhar. E aqui fala de reverência a Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus, nos empenhar, nos dedicar, sermos diligentes, no vocabulário do apóstolo Paulo, sermos diligentes em conhecer a Deus. E eu já chamo a atenção aqui também, e na continuidade, eu quero ler o versículo 26 aqui da leitura bíblica em classe. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Esse capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala especificamente sobre isso. Cultuar a Deus. Adorar a Deus quando nos reunimos com a Igreja de Cristo. E me chama a atenção esse cada um de vós tem. Aqui na Igreja de Corinto, todos tinham algo para entregar a Deus, para adorar a Deus através de um salmo, através de um ensino, através de uma revelação, várias coisas. E trazendo para nós hoje, né? Nós temos ido para o nosso culto, nos reunirmos com a Igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, com o quê? Para oferecer a Deus. E de toda essa lição, eu penso que esse seja o principal questionamento que ficou aqui para mim, é o maior aprendizado. O que nós temos oferecido para Deus no nosso culto. A nossa liturgia, a liturgia dos nossos cultos da Assembleia de Deus, especificamente, os cultos pentecostais, eles têm uma liturgia muito simples, com elementos bem previsíveis. Nós já sabemos a ordem das coisas. Começa com oração, então o culto começa ali com oração, depois o louvor congregacional, geralmente os hinos da harpa cristã, depois nós temos a leitura congregacional da Bíblia, seguidas de oração, e é onde fazemos os nossos pedidos de oração, os pedidos de oração pelos doentes, pelas pessoas que estão com algum tipo de necessidade.
Depois é aberta a oportunidade para testemunhos, para dar uma palavra, para um louvor individual ou dos departamentos da igreja, de pequenos grupos. Depois, oferta, momento da oferta. Por fim, então, pregação, apelo e a oração final. É mais ou menos isso. Embora nos encontremos para cultos de diferentes motivos, cultos adolescentes, cultos jovens, cultos crianças, escola bíblica dominical, culto público, cultos de ensino, vários tipos de culto, culto de aniversário, cultos de comemoração, congressos, cultos de missões, temos aí uma infinidade de cultos. Todos mais ou menos seguem essa linha, com ênfase em alguma coisa, em outra coisa, dependendo do motivo do culto, vamos dizer assim, do tema do culto, mas segue esses elementos. Então são elementos previsíveis, essa ordem da liturgia. O que muda? O que muda é que para nós pentecostais há a manifestação dos dons espirituais e há uma liberdade para adorar a Deus durante o culto. Então podemos glorificar a Deus, um baixinho, o outro sente de fazer em alta voz, podemos nos alegrar de diferentes formas e adorar a Deus de diferentes formas. Mas, como o apóstolo Paulo fala, com decência e em ordem. Veja, não há no Novo Testamento lugar nenhum como fazer um culto. Não há uma regra, não há uma norma como tinha no Velho Testamento. Em Levítico, por exemplo, que dá ali muitas normas, regras, um guia praticamente de como cultuar a Deus. No Novo Testamento nós não temos isso. O que nós temos um pouco, e entendemos que Paulo esteja falando sobre o culto, é justamente 1 Coríntios 14, que começa falando dos dons, da manifestação dos dons, do uso dos dons espirituais, mas que toda a fala aqui, toda a linguagem do apóstolo ao escrever, ele está falando quando vos ajuntais, ou seja, quando nós estamos num culto a Deus com outros irmãos, quando nós estamos numa adoração coletiva, vamos dizer assim. E ao longo da história da igreja, depois do Novo Testamento, tivemos diversos documentos, pessoas. Então, há um documento que não tem autoria conhecida, o Didaquê, por exemplo, que ele fala sobre orações, ele conta sobre várias coisas, mas da vida do povo de Deus na época, mas sem entrar no detalhe da liturgia. Nós temos mártires, nós temos vários escritos ao longo da história, eles não entram no detalhe de como exatamente era a liturgia. Por quê? Eu entendo que é o Espírito Santo nos dando liberdade de fazer o culto a Deus, conforme nós sentimos, e também de acordo com cada região, com cada povo, com a cultura e com o que temos de conhecimento e de nós para oferecer a Deus. Então o Espírito Santo deu essa liberdade, por isso que o título da lição fala também sobre liberdade e reverência. Mas essa liberdade é uma liberdade que tem um limite. Temos que cuidar para não virar libertinagem, não virar bagunça, não virar meninice. Então como é que a gente faz para que essa liberdade não mude, não seja transformada em algo ruim, por exemplo? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os limites que a palavra de Deus nos dá. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 40, nós vemos o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então há necessidade de ter ordem e precisa tudo ser feito com muita decência. Afinal, é um culto a Deus. Nós estamos adorando a Deus ali na coletividade. E Paulo dá aqui várias orientações sobre essa decência e sobre essa ordem no culto. Não dá para dois falar ao mesmo tempo, por exemplo. A gente só consegue escutar um, o outro vai acabar atrapalhando. Então, ter esses cuidados. É importante, nessa lição, nós lermos o capítulo 14 de Coríntios inteiro. O cristianismo, ele não tem objetivo nenhum de padronizar o mundo e muito menos de destruir culturas. Por exemplo, como somos acusados de tentar destruir cultura indígena.
quando vamos evangelizar ali os indígenas, os índios. O objetivo do cristianismo não é esse. O objetivo do cristianismo é levar as pessoas para Cristo, é anunciar o Evangelho. Esse deve ser o nosso objetivo. No dia do triunfo de Cristo, no dia em que estaremos todos juntos adorando a Deus na eternidade, cada povo, cada etnia vai louvar a Deus na sua cultura, na sua língua, do seu jeito. Então o objetivo do cristianismo não é padronizar, mas é levar Cristo aos povos. E como falei, no Novo Testamento nós não temos norma, nem regra, nem lei nenhuma sobre exatamente como deve ser a liturgia. Então nós temos essa liberdade, chamada pelo comentarista aqui da revista de flexibilidade. Nós temos então como mudar os elementos do culto que eu citei no começo, louvor congregacional, leitura, oração, mudar de lugar esses elementos. Nós temos essa liberdade. O que nós não podemos é faltar com reverência a Deus, porque o culto é para Deus. Nós podemos adorar de diferentes formas, temos liberdade para adorar a Deus de diferentes formas. O culto assim não fica engessado, como nós costumamos falar, dentro de um modelo. E mesmo assim, cada ramo do cristianismo, ou até mesmo a nossa igreja, a Assembleia de Deus, em cada região do Brasil tem ali algumas coisas diferentes, alguns elementos um pouco diferentes. Por quê? É justamente essa flexibilidade, essa liberdade que nós temos de cultuar a Deus dentro da cultura de cada região ou de cada país, por exemplo. Então nós temos essa liberdade de cultuar a Deus de diferentes formas, mudando os elementos do culto de ordem. Não precisa ser exatamente na ordem que uma igreja faz, não é regra para todos. Por quê? Frisando, repetindo, porque o Novo Testamento não nos traz isso. Então nós temos essa liberdade, desde que seja feito com decência e ordem. O que é o culto, então? O culto é o evento onde nós nos reunimos para servir a Deus através da adoração. Os termos nas línguas originais da Bíblia, eles acabam tendo o mesmo significado. Servir a Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus tem o mesmo significado. É a mesma coisa. Então, quando nós servimos a Deus em alguns trabalhos, quando nós servimos a Deus fazendo outras coisas que não ali no culto, nós também estamos adorando a Deus. Tudo aquilo que fizermos deve ser feito para Deus e para a glória de Deus. É isso que precisa ficar bem claro para nós, que tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. E servir a Deus, cultuar a Deus e adorar a Deus, eles acabam tendo o mesmo conceito. Podemos ver isso em Êxodo 25, os versículos 25 e 26, no capítulo 13, versículo 5, Romanos 9, 4 e Hebreus 9 e 1. E aí, voltando para o nosso culto pentecostal, que é a nossa liturgia, a nossa forma de adorar a Deus, né? O culto pentecostal é a forma com que os pentecostais adoram a Deus num encontro, quando se reúnem coletivamente para servir a Deus. Essa adoração a Deus, esse culto, é serviço sagrado, reverência a Deus por suas obras, Salmo 92, versículos 1 a 5, pelo que Ele é, Salmo 100, versículo 14. A adoração é o reconhecimento, é a celebração, é a exaltação da majestade divina. Então não há diferença entre servir e adorar a Deus. O culto a Deus é o momento onde a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, se reúne para, de forma coletiva, adorar a Deus. É um momento de diálogo de Deus com o seu povo e exige que seja um momento de reverência, de respeito profundo. Por isso que Eclesiastes, lemos aqui em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É lugar santo porque Deus é santo e está ali. É o momento de nós adorarmos a Deus, de nos envolvermos com o culto a Deus.
Não é momento de conversarmos e colocarmos o assunto em dia. Não é momento de ficarmos na internet. Não é momento de assistir o culto. Não é momento de estarmos ali de forma passiva. Eu posso não subir no púlpito, pegar o microfone e dar um testemunho e nem ter um louvor individual da minha parte. Mas mesmo no banco, eu tenho que ser ativa na minha adoração a Deus. Eu tenho que me envolver no culto coletivo, de forma ativa, realmente cultuar a Deus e não só assistir, que é como tem acontecido. E para ter essa reverência, eu citei lá no começo, nós precisamos nos empenhar de conhecer a Deus, porque para reverenciar a Deus, nós precisamos ter uma consciência de quem é Deus, dos seus atributos, do seu poder, do seu alcance, da sua supremacia, da sua majestade. E para conhecermos tudo isso, nós precisamos ler a palavra de Deus. Há muita falta de reverência nos nossos dias, na nossa atualidade, e eu me preocupo bastante com essa questão de, durante a pandemia, termos ficado totalmente isolados e precisarmos assistir os cultos online, porque isso de assistir na tela, realmente ficamos passivos, porque assistimos, e é uma dificuldade muito grande de nos envolvermos diretamente com o culto que está sendo passado ali, que está sendo assistido. E o meu pensamento, na verdade, é de que esse assistir os cultos online acabe reforçando e aumentando a irreverência que já vinha crescendo. Essa questão de andar durante o culto, de resolver as coisas, de precisar conversar com um, combinar com o outro, de ficar desatento ao culto, várias coisas ali de irreverência. Muitas vezes a pessoa até está quieta ali no banco, nem se mexe, nem pisca o olho, mas está com um pensamento muito longe. Isso também é irreverência. Então, tudo isso que já vinha aumentando progressivamente aí nos últimos anos, penso que foi reforçado durante essa pandemia, durante esse isolamento. E é claro que reflete o que a Bíblia fala, que o amor de muitos se esfriará nos últimos tempos. E é o que nós estamos vivendo. Jesus está prestes a voltar, a vir buscar a igreja. Então, é certo que o amor de muitos está se esfriando, mas que não seja o nosso amor a se esfriar. Que possamos ir para o culto, seja online, seja presencial na igreja, e realmente adorar a Deus, nos envolvermos no culto, nos envolvermos na adoração a Deus. E para isso, para nós conseguirmos nos envolver, é importante, quando a igreja vai louvar a Deus, ali com os louvores congregacionais, os hinos da harpa ou quaisquer outros louvores, que nós louvemos a Deus junto. Quando a igreja vai ler a palavra de Deus, a leitura congregacional no início do culto, que nós acompanhamos essa leitura. É importante prestarmos atenção no que está acontecendo e nos desligarmos do externo, porque senão vamos sim ficarmos cada vez mais frios, indiferentes, passivos, até o ponto de não sentir mais nada. E aí que está o perigo, porque, como eu sempre falo, Jesus virá no piscar de olhos, e nisso nós podemos ficar. E no nosso papel de aluno, de professor, de escola bíblica dominical, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é alertar sobre isso, que é explicar isso sobre o culto pentecostal, sobre a necessidade de envolvimento, do nosso envolvimento, da nossa ação no culto. Não é assistir o culto, mas é prestar, é adorar, é participar do culto. Oséias 4:6 fala que o povo perece por falta de conhecimento. E nós temos essa responsabilidade, então, de transmitir esse conhecimento, essa necessidade de estarmos engajados, de estarmos envolvidos no culto a Deus. O centro do nosso culto pentecostal é Jesus. Embora muitos acusem os pentecostais de colocar o Espírito Santo como centro, falam isso por não nos conhecer, por ignorarem realmente como é o nosso culto pentecostal.
quando nos reunimos como igreja de Cristo, né? Todos aqueles que professam o nome de Jesus, todos aqueles que aceitaram, que escolheram seguir a Jesus como Senhor, como Salvador, quando nós nos reunimos de forma pública e confessamos a nossa fé, nós estamos nos reunindo em nome de Jesus. E isso é importante. Jesus é o centro da nossa adoração e nós nos reunimos em nome de Jesus. Filipenses 3:3. E Jesus também falou isso em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, nós nos reunimos em nome de Jesus, porque Ele é o centro da nossa adoração. E voltando à nossa leitura em classe, o versículo 26 que fala: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem. Esse versículo não se refere à liderança da igreja, ele não se refere aos homens especificamente, mas ele se refere aos irmãos em Cristo. Nessa igreja aqui de Corinto, se refere aos irmãos em Cristo agora, da nossa atualidade, do nosso tempo. Então, não está falando de liderança, não está falando de um grupo específico, mas está falando para os crentes em Jesus de forma geral. O assunto aqui é adoração, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, para servir através do culto. E mais uma vez vou repetir os elementos do culto, os elementos comuns de um culto, não importa em que momento exato que eles aconteçam, embora entendamos a lógica dos louvores serem antes da palavra, mas eles precisam estar presentes no culto, mas a ordem, nós temos essa flexibilidade, essa liberdade de mudar de lugar também. Começar com oração, com cântico, 1 Coríntios 14:15 orienta sobre isso. Lemos sobre isso em Atos 12:12, 1 Coríntios 14, aqui no 26, esse versículo 26 que eu já li. Depois louvor, nós lemos sobre isso em Apocalipse 7:9, Jó 38:7. Depois nós temos então a leitura e a exposição, que chamamos de pregação da palavra de Deus, pregação da Bíblia, 1 Timóteo 4:3, Lucas 4, 17-20, Atos 13:15. Depois nós temos a questão das ofertas, Deuteronômio 26:10, 1 Coríntios 16:1-2, 2 Coríntios 9:7. E veja, todos esses elementos com a presença e a manifestação do Espírito Santo. Então, essa é a principal diferença de um culto cristão para um culto pentecostal. A presença e a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. É isso que nos diferencia. E veja, esse culto, essa adoração de 1 Coríntios 14 é coletivo, então é a reunião dos crentes em Jesus. Mas a adoração, ela começa no nosso coração, então ela começa de forma individual. E isso é importante nós entendermos. Aqui em João 4, nós temos a mulher ali, a samaritana, conversando com Jesus no poço, e ela pergunta para Jesus, ela é enfática ao perguntar para Jesus, onde é o lugar certo de adorar? Porque tinha aquele atrito ali entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos tinham feito um local próprio para eles adorarem a Deus, no Monte Gerizim. E eles haviam adotado apenas o Pentateuco, eles não haviam aceitado os outros livros do Velho Testamento. Eles haviam se sentido rejeitados já lá no Velho Testamento, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, tinha esse atrito já muito antigo, com vários fatos aumentando esse atrito. E aí ela perguntou para Jesus, onde é o lugar, então, que se deve adorar? E Jesus simplesmente não respondeu esta pergunta. Jesus não falou onde. Ele fala, né, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas o que importa é o como adorar a Deus. Por quê? Porque de forma individual nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar que estivermos.
em casa, no trabalho, no nosso quarto, na cozinha, porque adorar a Deus é servir a Deus. Tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus, deve glorificar a Deus. Colossenses 3:23 fala que tudo que fizermos devemos fazer como para o Senhor. E 1 Coríntios 10:31 fala, quer bebais, quer comais, tudo que fizerdes, qualquer coisa que fizerdes, deve ser para a glória de Deus. Então, nós estamos adorando de forma individual a Deus em qualquer lugar onde estivermos servindo a Deus. Mas Jesus aqui fala para ela como que deve ser a adoração e não onde. Porque o onde pode ser em qualquer lugar. E aí Jesus fala... Mas bem, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração, ela nasce no coração, fruto de um espírito submisso e obediente a Deus. A verdadeira adoração, ela não pode ser medida, porque ela está aqui dentro, ela verte do coração. Então não tem como ser medida, nós não podemos dizer de alguém que está adorando a Deus de forma verdadeira ou não. A verdadeira adoração é uma atitude espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito na formação do caráter cristão, na vida do crente em Jesus, na vida do adorador. É claro que nós falamos, eu já dei várias aulas falando sobre a pose do adorador, que muitas pessoas acham que ser adorador é ter ali uma característica externa, né? Que você joga o cabelo, fecha os olhos, ergue a mão e faz aquela pose de que está adorando a Deus. Mas isso não é adoração verdadeira. Pode ser que o verdadeiro adorador também adore assim, dessa forma externa. Mas nós não podemos avaliar assim, porque a verdadeira adoração, ela provém do coração, de um coração submisso, humilde, de um coração obediente. E somente o Espírito Santo vê lá dentro. É Ele que sabe se essa adoração é verdadeira ou não. Por isso que eu falei que a verdadeira adoração é uma atividade espiritual e ela precisa ser efetuada pelo agir do Espírito Santo. E por que eu estou falando isso da adoração individual? Porque a igreja, o corpo de Cristo, é formada pelos indivíduos. Então, para nós termos uma igreja que se reúne e realmente serve a Deus através de um culto pentecostal, verdadeiro, de uma adoração verdadeira a Deus, essa igreja precisa ser formada por esses adoradores de forma individual. As reuniões de adoração, os cultos, eles são diversificados. Como eu já disse, tem todo tipo de culto, de faixa etária, de temas, com todas as classes sociais, com todo tipo de idades, funções, enfim. E todos têm liberdade de subir no púlpito para dar testemunho, para louvar a Deus através de um cântico, com decência e com ordem. Nós temos uma liderança no culto e as oportunidades, elas são dadas de acordo com o que essa liderança que está ali dirigindo o culto aprove ali, com o que ela decide ali no seu momento de liderar o culto. Então todos têm liberdade de subir no púlpito, mas depende dessa liderança. Isso se chama decência e ordem. Não é eu senti e vai lá e pega o microfone. Eu senti e pega o microfone, não. Tem uma ordem, tem que ter uma decência e a ordem dos elementos no culto. Quem vai fazer o quê e quando, quem distribui isso fisicamente no culto é a pessoa que está ali na liderança, que está ali na direção do culto. Nós precisamos entender isso. Nós vivemos com as mesmas características hoje, 1 Coríntios 14. E o que eu posso dizer é que nós tenhamos amor, porque a igreja de Corinto foi chamada a atenção por Paulo, foi exortada por Paulo pela falta de amor ágape, esse amor que está em 1 Coríntios 13. Nós, então, que sejamos mais amáveis, que tenhamos essa liga do amor de uma forma muito forte,
no nosso meio, no corpo de Cristo, na nossa igreja, onde nós estamos congregando, e que nós sejamos participantes do culto e não só pessoas que assistem ao culto. Nós precisamos ler Tiago 1:22 e praticar Tiago 1:22, porque se praticarmos, com certeza o nosso culto a Deus será muito melhor, tanto o individual, a minha adoração a Deus de forma individual, como a minha adoração a Deus quando em coletividade. Tiago 1:22 fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós lemos, entendemos a palavra de Deus e devemos, na sequência, praticar. Então nós precisamos adorar a Deus no coletivo de forma honesta, com um coração submisso, com um coração obediente a Deus, com amor a Deus, mas também com esse amor ágape, que é a liga entre os irmãos. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 5, para já nos encaminharmos para o encerramento dessa lição. E o que é de importante, então, nessa lição de hoje? Entender que o Novo Testamento não nos dá regras, não nos dá lei, não dá uma liturgia fechada de como devemos adorar a Deus. Nos apresenta, sim, elementos e ensino sobre o uso dos dons, principalmente, para que não tenha bagunça, não tenha meninice durante o culto de adoração a Deus. Então o Novo Testamento não nos dá isso, e nem ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja, nós também não temos isso. Isso significa que nós temos liberdade para adorar a Deus. Podemos dar glória a Deus em qualquer momento do culto. Temos flexibilidade de movimentar os elementos do culto, mudar de ordem, conforme quem está na direção do sentido de fazer. Mas nós devemos fazer tudo isso com reverência a Deus. Precisamos ter consciência de quem Deus é. Precisamos ter consciência da majestade de Deus. Devemos glorificar a Deus em todas as coisas. E lembrando, eu gosto muito de enfatizar isso, principalmente para quem não está congregando em igreja nenhuma. É muito sério que eu vou falar. Jesus está prestes a voltar. E nós não vamos ler na Bíblia, em lugar nenhum, que Jesus vem buscar uma pessoa, que Jesus vem buscar um adorador. Não. Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem buscar o corpo. Jesus vem buscar a noiva. Isso significa que é coletividade. Nós precisamos estar congregando na igreja de Cristo. Nós precisamos fazer parte da igreja de Cristo para subir no arrebatamento. A responsabilidade é individual. Mas Jesus vem buscar o coletivo, a sua igreja. Então nós precisamos estar adorando a Deus na nossa vida, adorando a Deus de forma individual, mas também servindo a Deus no culto coletivo. Isso é importante de entendermos. E para encerrar, eu quero ler aqui Apocalipse 5, dos versículos 6 em diante. É uma leitura um pouco longa, mas que vale a pena. Preste atenção, porque isso nós já estamos falando de um outro momento. Um momento que a minha alma anseia para que aconteça logo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo. Esse novo cântico, aqui, a partir do versículo 9, é conhecido também como o Cântico dos Salvos. Preste atenção. E digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Nós não estamos aqui para padronizar o culto a Deus. Não, nós estamos aqui para
levar Cristo, anunciar Cristo a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas e a todas as nações. Porque quando chegarmos na eternidade diante de Deus, todos juntos vamos adorar, vamos louvar a Deus, cada um na sua língua, do seu jeito, na sua cultura. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E não tem a ver com a nossa lição, mas vamos ler o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então preste atenção. Não fique só no individual adorando a Deus. Procure uma igreja, procure a sua igreja e cultue a Deus. Participe do culto a Deus. Seja ativo no culto a Deus. Cultue a Deus no coletivo, com a igreja de Cristo, porque Jesus não vem buscar um adorador. Jesus vem buscar a sua igreja, o coletivo. Porque juntos, lá no céu, eu vou fazer parte da igreja de Cristo que estará lá, louvando a Deus. Nesse número aqui, que nós não sabemos que número é, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Adore a Deus com liberdade, com reverência, mas adore a Deus junto com a igreja de Cristo. Amém? Eu espero que essa lição tenha sido bênção para você. Deus te abençoe e até a próxima semana.